Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. E aproveitando, né, que o mais novo filme do 007, Sem Tempo Pra Morrer, estreou, eu vou aproveitar o tema e trazer pra vocês duas obras em quadrinhos de 007 que foram trazidas por duas grandes editoras. Uma no passado e uma um pouquinho mais recente. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas duas obras. Mas não podíamos começar, né, esse vídeo sem, obviamente, né, pedir para você passar na bilheteria e já chegar de lá com a pipoquinha na mão e, obviamente, o dedo no like, né, pessoal? E caso ainda não esteja inscrito no canal mais pai d'égua da região, já chega logo se inscrevendo, ativa o sino para receber todas as notificações dos vídeos que a gente traz, pelo menos uma vez por semana tem que ter vídeo aqui, tá? Promessa de campanha. E, obviamente, né, pessoal, compartilhe que isso ajuda demais o canal, né? Bom, já clicou? Podemos começar? Fechado então. Bom, falar de 007 é falar de números, e nesse caso números bastante expressivos, né, pessoal? É um personagem que já tem mais seus 68 anos, foi criado em 1953 por um ex-espião, Ian Fleming, e já tem mais de 14 livros só com Ian Fleming e mais outros tantos escritos depois, né, por outros autores. Só de filme, com esse último que estreou, o Sem Tempo Pra Morrer, é o 25º, né? E tantas outras histórias em quadrinhos que foram publicadas no Brasil e outras tantas que também não foram. Sem contar que é um personagem que é sinônimo de bilheteria. Desde a Bond Mania, que estourou em 1964 pra cá, eu acredito que quase todos os filmes eles poderiam até não ser sucesso de crítica, mas de público e bilheteria com certeza sempre foram. E falar de 007 também nos remete também a uma série de assuntos e temas que, por mais que tentem, né, algumas pessoas às vezes até enxergam o personagem como um tanto quanto que datado, por tratar, né, grande parte dos filmes e dos seus livros de épocas, né, de Guerra Fria, de combate ao comunismo, e invariavelmente também ele acaba se tornando um pouquinho refém do tempo em que ele foi criado, né, que era uma época obviamente um pouquinho mais machista, em que as mulheres não tinham tanta relevância assim para as histórias, com exceção obviamente, né, de adornar os livros e imaginário masculino, assim como os filmes, né, com as eternas Bond Girls, ou então as vilãs, as Femme Fatales, né, belíssimas de todas as franquias. Foi interpretado também por 6 atores já, sendo que agora esse último, Daniel Craig, já está se despedindo do personagem, ou seja, já está pedindo já substituição, e já está aí já correndo, né, a boca pequena aí nas bolsas de aposta, quem vai ser o próximo 007? Ou seria a próxima 007? Não sei, né? Faça suas apostas aí. E já que nós estamos falando também do último filme, já para encerrar o assunto de cinema e iniciar os quadrinhos, aguarde a resenha do 007 Sem Tempo Pra Morrer, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. E vamos começar do início, né? Já que 007, antes de ser adaptado para os filmes e virar sucesso mundial, estourar, né, em 64, como eu falei para vocês, na Bond Mania, o primeiro filme dele não foi de 64, tá? Foi em 62. Mas as histórias em quadrinhos, ele foi adaptado antes dos cinemas. Com uma certa relutância do Ian Fleming, que temia, né, que o seu personagem e a aura, enfim, que a franquia ficasse reduzida ou sofresse algum impacto de forma alguma menor por estar sendo adaptada para as tiras de jornal. Se lembrem, né, dentro daquele contexto da época, os quadrinhos ainda não tinham a força que tem hoje. E coube ao jornal Daily Express iniciar a quadrinização dos livros, aqui trazidos, né, curiosamente, pelo último livro que Ian Fleming escreveu do personagem, que é O Homem da Pistola de Ouro, publicado pela Ópera Gráfica em 2002, onde a equipe envolvida aqui foi Jim Lawrence e Horak. Jim Lawrence, pessoal, foi um escritor bastante prolífico na época. Ele chegou a escrever vários roteiros, inclusive, para os episódios de rádio do Besouro Verde, e também escreveu para algumas histórias da Marvel. As tiras, as quadrinizações do 007 eram muito fiéis aos seus livros, onde geralmente as equipes envolvidas na quadrinização, nesse caso o Jim Lawrence e o Horak não ficariam de fora disso, eles foram bastante fiéis à essência do Ian Fleming.
E essa edição da Opera gráfica, pessoal, ela tá um capricho só. O formato dela, se vocês repararem aqui, é um formato que não é muito comum, né, hoje em dia. Formato 21 por 21, simulando um pouquinho, né, o que seria usado também posteriormente em outras editoras também como widescreen, mas ele não chega a ser, é praticamente quadrado mesmo. Com orelhas, capa cartão, preto e branco, 80 páginas. Texto da orelha e o texto introdutório do personagem couberam ao jornalista Eduardo Torelli, que inclusive traduziu essa história em quadrinhos. E o Torelli, pessoal, é um apaixonado pelo personagem, já lançou inclusive um livro específico, né, na época quando ele estava fazendo ainda 50 anos, que era Sexo, Glamour e Balas. Uma edição até hoje difícil de achar, viu? Fica um desafio aí para quem curte o personagem e que se interessar pelo livro, olha, pode procurar nos sebos e se achar me avise, que eu também que eu tô atrás do livro. E vamos mostrar um pouquinho mais desse quadrinho, né? E essa edição, pessoal, que a Opera Gráfica nos trouxe em 2002 na época, e merece elogios aqui pelo capricho e carinho dados ao personagem. O texto da orelha, assim como o texto introdutório, coube ao jornalista Eduardo Torelli. E no texto introdutório, Torelli já nos dá um panorama bastante amplo sobre as várias versões do personagem nas tiras, né, do jornal Daily Express. Nos passa também um breve histórico sobre inclusive as mudanças de traço e as mudanças de roteiro, né, no momento de adaptar os livros do Ian Fleming. Uma coisa que é até abordada pelo texto do Ricardo Torelli logo no início são apontamentos que ele faz sobre os diversos estilos utilizados ao retratar, né, tanto os momentos de ação quanto o próprio agente. E nesse caso, Horak, ele tem um traço que ele não é considerado tão, podemos dizer assim, tão elegante assim, mas ainda assim bastante competente na caracterização de todos os personagens e principalmente também aí nos ambientes e nas Bond Girls que surgem, né, durante as aventuras. E começamos aqui, pessoal, com a história do Homem da Pistola de Ouro, onde o 007 é dado como morto e na realidade ele havia sido capturado pela KGB, que havia feito uma lavagem cerebral, fazendo com que ele simplesmente na sua primeira ação de retorno é simplesmente matar o seu superior, o M. Após falhar miseravelmente, né, nessa missão, M, meio que como uma punição, ou meio que dando uma segunda chance para o 007, ele dá uma missão praticamente impossível para ele, que é simplesmente matar o assassino de aluguel mais mortífero do mundo, que é Scaramanga, o Homem da Pistola de Ouro. E essa missão, meus amigos, ela vai se mostrar realmente muito difícil para o nosso agente, pois ele vai ter que enfrentar o Scaramanga com total desvantagem, tanto de terreno quanto de armamentos. Essa busca pelo Scaramanga faz com que o 007 simplesmente tenha que se infiltrar no covil, né, do vilão. Ou seja, ele faz com que ele vá para Jamaica e se infiltre disfarçado, fazendo com que o personagem tenha que usar e abusar de diversos fatores aí que são muito conhecidos nas franquias, inclusive dos filmes, que é, além do charme e obviamente todo o talento dele quanto agente, né, para sobreviver e matar os seus inimigos, uma boa dose de sorte aí. Apesar de curta a história, as 80 páginas aqui nessa edição, elas são suficientes para concluir a história, né, de forma bastante competente e também, né, nos dá aquele gostinho de quero mais, né, aguardando as próximas adaptações, que infelizmente sabemos que a Opera Gráfica não teve chance, né, de nos trazer mais. Isso nos leva para a segunda obra que eu tenho em mãos aqui, dessa vez trazido pela editora Mitos, feita pela dupla Warren Ellis e Jason Masters. Warren Ellis, ele já é um velho conhecido aqui do canal, é um autor extremamente prolífico e premiado. Dentre as muitas obras, já tem uma que eu já resenhei aqui no canal, que é a Frequência Global. Tem também Planetary, que eu acho que é a melhor obra que ele já lançou até o momento. E ele está acompanhado de Jason Masters, que já desenhou a Corporação Batman
e também já desenhou histórias para Marvel, que é uma parte das histórias do Guardiões da Galáxia. E essa edição que a Mythos nos traz, ela nos traz o primeiro tomo que equivale às 6 primeiras edições do arco Vargri, que significa, né, no nórdico antigo, lobo ou malfeitor. Warren Ellis ele explorou assim, o máximo que ele pôde, né, todas as influências e origens do personagem, e ele se inspirou levemente no conto, né, do Ian Fleming chamado Rízico, onde 007, após uma missão, vamos dizer assim, de cunho pessoal, já que ele foi vingar a morte de um outro agente amigo dele, ele acaba tendo que assumir, né, parte dessas missões desse agente morto, que é o 008. E uma dessas missões o leva a Berlim, onde, em princípio, ele estaria apenas investigando, né, mais um caso de tráfico de drogas, de uma nova droga que está sendo inserida, né, na Europa. E, obviamente, o Warren Ellis, apesar de faltar, vamos dizer assim, o apelo sexual nessa história, talvez já influenciado, né, pelos últimos filmes do 007, que tem maneirado um pouquinho nessa pegada. Apesar dele maneirar, né, no contexto da sensualidade das Bond Girls, ele não economizou na sensualidade da Femme Fatale, que se apresenta para ele. E nesse ponto, né, os vilões que se apresentam ao 007, eles sempre têm uma característica específica, né, algo sobre-humano ou algo especial. A arte do Jason Masters, aqui como vocês podem conferir, ela tem uma pegada mais realista. E que aqui ela é bastante aproveitada, né, em prol justamente da pegada mais verossímil que o Warren Ellis ele tenta trazer para o personagem. Mais uma vez aí indicando que foi influenciado pelos filmes mais modernos do 007. A edição contém 180 páginas coloridas e traz no final dela várias capas, né, alternativas e artes conceituais do Jason Masters, tanto para caracterizar 007 e os demais personagens da história. Fica o apelo aqui para Mythos para trazer o segundo arco de histórias, né, que foi feito também pela dupla Warren Ellis e Jason Masters, que é Eidolon. E, inclusive eu vou deixar o link dos 2 quadrinhos aqui para vocês, caso vocês se interessem. A leitura com certeza vale a pena, já fica aqui, né, a indicação de leitura. E obviamente, né, pessoal, poxa, mais uma vez, fica o pedido para vocês curtirem o canal, assinarem, se inscreverem, né, caso ainda não estejam inscritos, ativar o sino, compartilhar o vídeo, que ajuda demais. E se vocês quiserem ajudar mais ainda, adquirir as revistas, como eu falei para vocês, dos links que eu vou deixar na descrição aí para vocês. Vai ficar também no final a indicação de outras resenhas de quadrinhos que nós já trouxemos para vocês, tá? Fiquem à vontade para conferir, se vocês quiserem. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado da resenha dos 2 quadrinhos, que tenham gostado do vídeo. E obviamente, né, poxa, comentem se vocês querem mais resenhas como essa, se podem dar dicas, pedir pra gente resenhar outros personagens, outros quadrinhos, que a gente tá aqui, o que tiver dentro da nossa possibilidade, a gente corre atrás do quadrinho e traz pro canal aqui pra vocês. Esperamos que vocês estejam todos se cuidando da melhor forma possível, né? Não percam o calendário de vacinação, por favor, se imunizem, que tudo isso vai passar. E até a próxima, pessoal!